Primeiro, um parênteses necessário, já recordado também na introdução da Santa Missa. Nesse final de semana, celebramos o Dia Internacional dos Idosos, dos avós. E por isso rezamos de modo todo particular pelos idosos, pelos avós. E isso tem uma razão bem precisa. Foi o Papa Francisco, falecido há pouco, que instituiu esse Dia dos Avós, último domingo de julho. Por quê? Porque corremos o risco de tratar as pessoas como objetos. Fica velho, não serve mais, jogamos fora. Não. Pessoas não são objetos. E idosos, avós ou bisavós, tataravós que seja, não deve ser visto como incômodo na família. São as raízes da família. Por isso devem ser amados, respeitados e valorizados. É verdade que com a idade estamos mais suscetíveis a doenças. E algumas doenças, às vezes até um pouco que incomoda. Mas nem mesmo isso deve ser motivo ou desculpa para não amá-los como convém. Então, se o Papa Francisco instituiu o Dia dos Idosos, dos avós, foi para despertar e incentivar na mente, no coração de todos, respeito, carinho e um amor para com todos os idosos e avós. Certo? Então, rezamos pelos avós, mas que aprendamos a valorizar, a respeitar e amar. Porque dizer que reza por eles e depois menospreza ou fica indiferente, me desculpe, que oração é essa? Não vale nada. Então, aprendamos a respeitar, valorizar e amar os idosos, os nossos avós. Ok? Fechando parênteses, vamos à palavra de Deus. Tema de hoje, bem evidente, o tema da oração. E aqui é uma tentação até de falar tanta coisa e dispersar para todo lado. Vamos tentar ficar com a palavra de Deus. Primeira leitura, Abraão falando com Deus. Falando com Deus. Deus havia, de uma certa forma, revelado a Abraão seus planos a respeito de Sodoma e Gomorra. O pecado era tanto que Deus tinha decidido de destruí-las. E aí então, uma das formas de oração, um modo, ou uma das formas de oração, é a chamada oração de intercessão. E Abraão intercede pelas cidades de Sodoma e Gomorra. E parte de um princípio fundamental. Entre os vários títulos atribuídos a Deus, ou definições que eram atribuídas a Deus no Antigo Testamento, uma delas muito bem precisa e frequente é: Deus é justiça. E de fato, Deus é justiça. E Abraão, intercedendo por Sodoma e Gomorra, parte desse princípio. Acaso vais destruir o justo com o ímpio? O autor da justiça não fará justiça? Se houver 50 justos na cidade, vai destruir os justos com os ímpios? E aí começa, Deus, não, se tiver 50 justos, não destruirei. Ah, mas se faltar só 5, se tiver 45 também não. 40, 30, 20, não importa o número. E por último, mais uma vez, só mais uma vez, e se houver só 10 justos? A conclusão, se houver 10 justos, não destruirei. Pois bem,
Deixando de lado a questão da destruição de Sodoma e Gomorra, ou a questão de números de justo, que não tinha, o fato é, Abraão intercede. Oração de intercessão. Eu não sei a experiência de cada um aqui, se alguém teve oportunidade, mas ordinariamente quando tem os retiros, na organização dos retiros tem a equipe de intercessão. Há o palestrante que vai instruindo, há a equipe que vai fazendo isso, outros que vão fazendo aquilo, etc. E a equipe de intercessão lá diante do Santíssimo. Por quê? Nada teria valor, nada teria sentido se Deus não agisse. Então a oração de intercessão. Ou não sei a experiência de cada um de vocês, quantas vezes, às vezes as pessoas pediram, reze por mim. Às vezes até acontece, estou indo para a missa, reze por mim. Vê só. Para o padre então nem se fala, né? Para o padre nem se fala, quantas vezes? Reze. Sim, estamos rezando. Somos igreja, somos comunidade. Hoje de um modo especial, pelos avós, pelos idosos, tudo bem. Mas não excluímos ninguém, rezamos por todos. A oração de intercessão, e essa vem manifestada sobretudo na liturgia, quando nós fazemos, por exemplo, as nossas preces. O que é que estamos fazendo? Intercedendo pelas necessidades da igreja, pelas necessidades da paróquia, pelas necessidades de um, de outro, etc. É isso que nós fazemos. Pois bem, a oração, com suas diversas características, a oração tem que ser feita com fé, a oração tem que ser feita com confiança, a oração tem que ser feita com perseverança ou insistência. É o caso da primeira leitura de Abraão. No Evangelho é o caso da parábola que Jesus conta do amigo que vai pedir os pães para o outro amigo. Insiste, eu vos declaro, se ele não levanta porque é amigo, vai levantar-se por causa da insistência ou persistência do outro. Insistir, perseverança, confiança. E agora, antes eu celebrava aí na comunidade, para resumir tudo e ficar mais fácil de compreender, como rezar? Com amor. Cada um reza na medida que ama. Eu até recordava lá também, as pessoas de mais idade, tinha no catecismo, né? O que é rezar? Rezar é falar com Deus. Então, quando rezares, fale com Deus. Fale com Deus. Não fique preocupado com o que você vai dizer. Fale com Deus. E eu dizia, fale como quem você ama. Como a mãe fala com os filhinhos, os filhos falam com os pais, irmãos entre irmãos, namorados, marido, esposa, amigos. Se amam. E quando se amam, se preocupa com o que vai dizer? Não. No máximo as crianças, quando quebram lá um prato ou um copo, fica preocupado, como é que eu vou dizer para a mãe agora, né? Aí sim, tudo bem. Mas, quando se ama, não se preocupa com o que dizer, nem como dizer. Não se preocupa. Quer rezar? É claro, nós temos duas formas, de modo geral, de rezar. Pessoal e a oração comunitária. A oração comunitária nós chamamos liturgia. Liturgia é quando rezamos o terço junto, rezamos a via sacra junto, celebramos a missa. Beleza. Recordava lá na capela, na missa temos tudo. A oração de perdão no ato penitencial. Oração de louvor no glória. Oração de intercessão nas preces. Oração de ação de graças. A própria palavra Eucaristia significa boa ação de graças. Tudo. Temos tudo. Gente. Quando se reza
se ama. Se ama. Se a oração é individual, não te preocupes o que dizer ou como dizer. Ame e fale com Deus como a pessoa que você mais ama. Aliás, o primeiro mandamento da lei de Deus não é amar a Deus sobre todas as coisas? Então, por que eu vou ficar preocupado? Sem falar. Se você ama alguém, você vai esquecer da pessoa? Não. De uma certa forma, né? A pessoa tanto mais amada, tanto mais é lembrada. Tanto mais. E se Deus é amado acima de todas as coisas, deveria ser lembrado acima de todos. Por isso, no nosso dia a dia, se realmente amamos a Deus, lembramos dele, rezamos. É verdade que, quando é público, oração comunitária, é liturgia, nos unimos à comunidade. É rezando o Pai Nosso, rezamos o Pai Nosso, é rezando Ave Maria, rezamos Ave Maria, é rezando Glória, rezamos o Glória, ou qualquer que seja outra oração, não importa. Ah, mas estava distraído. Que importa? Você estava lá na comunidade rezando? Mesmo que você estava distraído, era a comunidade que estava rezando. E esse é o aspecto bonito da comunidade. A oração comunitária tem esse aspecto muito interessante. Porque não depende de um individualmente ou de outro individualmente. É a comunidade que reza. A comunidade que reza. E por isso, uma comunidade que reza. Jesus mesmo garantiu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, se há uma comunidade que reza, é a oração de Jesus. É Jesus que reza conosco. E eu recordo também a presença do Espírito Santo. Nem sabemos o que pedir ou como pedir. É o Espírito que reza em nós, intercede em nosso favor com gemidos inefáveis, para usar a expressão de São Paulo. Sim, está aí. Às vezes a gente acha que rezar é perder tempo. Tem gente que pensa assim ainda. Esquece que quando você reza, por mais breve, por mais simples que seja a tua oração, é sinal, é testemunho de que você ama a Deus. E é isso que importa. É isso que importa. Amar. Muitos devem conhecer o canto, eu gosto de lembrar, né? A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu não podes orar. A melhor oração é amar. Pronto. Resumindo, ame. Fale com Deus como a pessoa mais amada, mais querida. E com as pessoas que a gente ama tanto, nem precisa tantas palavras. Só às vezes se colocar diante de Deus, diante no Santíssimo. Silêncio. O silêncio é uma grande oração. É uma grande oração. Como a criancinha no colo da mãe. Eu acho tão lindo esse exemplo. Acho tão lindo. O bebezinho, não precisa dizer nada. Só sentir a presença, sentir o calorzinho do bebezinho. E o bebê que sente o calorzinho da mãe, ou do pai, ou de quem quer que seja. Basta, não precisa dizer nada. Se falar também não vai entender mesmo, né? Não precisa dizer. Ame, ame. Se coloca diante de Deus. Silêncio mais profundo, mais íntimo. E aí vem tanta coisa pela cabeça. É a hora de falar com Deus. Oh Jesus, olha aquela situação, olha aquilo outro, olha aquela pessoa, olha aquilo lá, olha. Fale como um amigo. Fale como quem você realmente mais ama. Esta é a oração mais perfeita. Depois no Evangelho nós encontramos uns aspectos a respeito da oração. Primeiro, quando Jesus terminou,
Um de seus discípulos pediu-lhes: Senhor, ensina-nos a rezar. Aliás, começava, né? Jesus estava rezando quando terminou. Como é que rezava Jesus? Os evangelhos várias vezes falam que Jesus se coloca em oração, se retira em lugares desertos, vai e sobe ao monte para rezar, etc. Mas nunca diz o que Jesus rezava. Não diz. Isso importa? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Falava com Deus, falava com o Pai. Falava como um filho que ama. Basta. Depois diz, como também João ensinou aos seus discípulos. Como é que João Batista rezava? Não sabemos. O que é que ele ensinou aos discípulos para rezar? Não importa, não sabemos. Não importa. A única coisa que importa é que quando rezamos estamos falando com quem amamos, Deus. E na necessidade, aí o refrão do Salmo, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Pronto. Ou então o Evangelho, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei-vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. E coloca até o exemplo. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ou pedir um pão lhe dará um escorpião? Não, né? Não, né? Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Certo? Chega. Tá bom. Então, querem rezar de verdade? Amem. E falem com Deus como você fala com quem você mais ama. Certo? Se precisa palavra, fale palavras. Se não precisa palavras, fique quieto, mas que sinta a presença de Deus e que Deus realmente sinta que você o ama. Esta é a oração mais perfeita. E quando é liturgia, como igreja, como comunidade, celebramos o mistério de Cristo Jesus. Amém? Creio em Deus.